Olá, bem-vindo! Somos a Igreja Fila. Fila de filhos e de levar alimento. E como filhos, essa é a nossa missão. O Fila Online é a continuação da igreja agora na sua casa. Se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só colocar @igrejafila. Acreditamos que com as redes sociais vamos poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Deus te abençoe e tenha uma ótima reunião. Olá, meus queridos, mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus juntos, de estarmos sendo ministrados diretamente do trono de Deus, ministrando nossos corações, as nossas vidas, para a vontade dele se cumprir em nós. Como o nosso Deus é um Deus prático, nós pedimos constantemente que ele fale conosco e então devemos estar atentos aos sinais de como ele fala comigo e com você. Eu vou contar uma experiência minha sobre ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. Um dia desses eu estava indo embora do trabalho e no percurso trabalho-casa, por várias vezes tinha intervenções de obras. E desvia de uma faixa para outra, porque tinha gente trabalhando na via. E aí, num lugar totalmente diferente, gente trabalhando de novo. Eu falei, nossa, pra que tanta obra, né? Eu falei, nossa, muito estranho isso, eu passar por vários caminhos com obras. Deus, o Senhor tá querendo falar alguma coisa comigo? E foi aí que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Muitas vezes o nosso percurso da nossa vida, Deus precisa fazer obras. O Senhor vai ministrando coisas que precisam ser arrumadas ou construídas. A obra tem duas finalidades. Ou você constrói ela do zero, você faz uma coisa nova, ou você precisa fazer um conserto. Todos nós fazemos conserto em casa, sempre precisa arrumar alguma coisa. E esse período de obras é um período difícil. Tem vários incômodos, é a sujeira, é a gente entrando e saindo, é você não ter aquele ambiente de paz, as coisas ficam fora do lugar, é algo que nos traz um pouco de desconforto. Mas o resultado final de tudo isso é o que vai valer a pena. E foi aí que Deus ministrou no meu coração, que muitas vezes Ele precisa parar as nossas vidas, o nosso coração. Ele está fazendo algo novo, Ele está consertando coisas em nós, porque o que Ele tem é perfeito. O que Ele tem para fazer em nós, se precisa ser corrigido, se algo que Ele já começou, de repente deu uma falhada, não por nós mesmos, não por Ele, porque Ele é perfeito. Ele quer algo de excelência em nossas vidas. E não quero dizer para você que tem passado por algumas dificuldades, às vezes você traçou uma rota e você teve que mudar para a faixa do lado porque a obra de Deus começou na sua vida. Eu quero dizer para você, fique firme, continue, porque depois de terminada vai ser com excelência. E eu quero deixar uma palavra para você hoje. Lá em Isaías 48, Deus estava revelando a Israel os propósitos dele para aquela nação, de libertação e de que aquilo que ele tinha para a vida daquela nação. E no versículo 18 do capítulo 48, no versículo 17, ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, e te guia pelo caminho em que deves andar. Irmãos, Deus nos guia pelo caminho que Ele quer que nós andemos. Mesmo em meio às obras, em meio aos desvios, porque grandes coisas Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Coloque uma plaquinha no seu coração que está em obras e visualize o resultado final
maravilhoso da obra de Deus na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Menino nasceu, como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar.
um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós damos graças, Pai,
porque nós podemos te adorar, nós damos graças porque nós podemos ouvir a sua voz, nós damos graças pela revelação do Evangelho em nossa vida, nós damos graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar este dia, possa abençoar aqueles que estão nos assistindo, e que a sua bênção seja sobre cada casa, sobre cada lar, e que o Senhor, ó Pai, abençoe a palavra, abençoe, Senhor, a todos aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa palavra, que eles sejam impactados pelo seu nome, pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com você neste tempo. É um prazer e um privilégio novamente estarmos juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor nesta manhã. Eu convido você a ler conosco o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 18. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco na tela. Amém? Diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Agora vou ler o versículo 8, que diz assim: então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele superou exatamente naquilo que ele se vangloriava. Versículo 13. No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante deles, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar todo este povo e o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Até aqui. Que Deus abençoe sua palavra bendita. Nós vemos nesse texto aqui, é um texto muito legal, fabuloso, quando nós vemos o conselho do sogro de Moisés, o sogro de Moisés Jetro, a respeito de algo que acontecia com o povo. Mas antes de falar sobre isso, e esse é o texto do texto principal, eu queria pensar com você a respeito do que Deus havia feito para este povo. Um povo que estava escravo no Egito. O Egito era a potência mundial daquela época. Na época da escravidão do povo de Israel, o Egito ele dominava muitas ciências. Ele dominava a ciência da engenharia, a ciência matemática. Ele tinha muitas coisas, muitos quesitos a seu favor. A prosperidade do povo era acentuadíssima. Nós vemos também muitos dos nobres que morriam e junto consigo eram enterrados tesouros e mais tesouros. Nós podemos pesquisar isso facilmente. Nós vemos tesouros que foram encontrados e às vezes se encontram. Essas pessoas tinham uma prosperidade muito acentuada, prosperidade material e também de conhecimento. Então, o Egito era de fato a potência da época. Neste
cenário que Moisés é usado por Deus para trazer a libertação ao povo de Deus. Moisés, por sua vez, vivia muito dentro desse cenário. Moisés, chamado filho da filha de Faraó, você conhece essa história. Muitos que são cristãos, a maioria dos cristãos conhecem essa história, e muitos daqueles que nem são cristãos conhecem a história de Moisés. Moisés é deixado por Joquebede num cesto de junco, no rio Nilo, que era o rio que trazia inclusive prosperidade, alimentava o povo do Egito. As embarcações chegavam por meio desse rio Nilo, e ele é deixado neste rio, encontrado pela filha de Faraó e criado por ela como seu filho. Então Moisés, ele cresce neste ambiente, num ambiente de prosperidade, num ambiente de conhecimento e num ambiente de opressão, sim, a um povo que nesse tempo ele não conhecia. Imagino até que Joquebede havia ensinado Moisés a respeito das coisas, das leis do Senhor, tudo na idade que ele tinha. Então vejamos que ele era uma criança, então ele tinha talvez conhecimento de algumas histórias, mas o chamado de Deus acontece bem mais lá na frente na vida de Moisés. E Moisés é confrontado numa zona de conforto. Ele tem algo que acontece já para si. Ele tem prosperidade consigo, e o chamado de Moisés vem nesse ambiente. Não é um ambiente de escravidão, é num ambiente de luxo e uma zona de conforto. É óbvio que Moisés devia de ter lutas, mas nesse ambiente que ele recebe um chamado de Deus. Quando nós lemos na palavra de Deus tudo o que Deus fez ao povo de Israel, nós podemos perceber que, até como Jetro diz, e é muito legal, por isso que eu falei que esse texto é interessante, ele diz assim: Deus os afligiu exatamente naquilo que eles se vangloriavam. Não vamos fazer um estudo aqui a respeito disso, mas nós podemos perceber que cada praga que foi mandada por Deus para o povo do Egito tinha relação com os seus deuses pagãos. Nós temos, por exemplo, uma das pragas é a praga da rã. Muitas rãs aparecem, invadem o palácio. A Bíblia nos diz, inclusive, que haviam rãs em cima da cama de Faraó. E essas rãs faziam referência a um deus, a deusa Heqet, que era uma deusa, uma rã. Nós temos outros deuses. O Nilo, que nós falamos que tinha uma importância muito grande na vida dos egípcios, era um deus. E ele foi ferido com sangue. Nós lembramos que as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Então, nós vemos tudo o que Deus fez era muito bom, muito precioso e específico e poderoso. Então, cada praga, gostaria de lembrar mais algumas a respeito, por exemplo, do touro, da morte de todos os animais. Haviam touros separados que eram deuses para os egípcios. Quando há a escuridão, por exemplo, o sol deixa de brilhar, um grande deus, um dos maiores deuses, além do que nós vamos falar por último, o Horus Vivo, que era o próprio Faraó, mas nós vemos, por exemplo, o Deus Sol. Deus escurece e eles ficam em completa escuridão. E o Deus Sol, que era o Deus Ra, eles criam, foi simplesmente apagado pelo Deus poderoso, o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Nós vemos também uma outra praga, que é a última praga que acontece, a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive ou incluindo o filho do Faraó. Faraó era considerado o próprio Deus, ele era o Horus Vivo. E quando a sua prole morre, Deus mostra que não existe outro Deus. Você é Deus, então eu extirpo ou aniquilo a sua prole. Então, de fato, nós vemos que Deus feriu com mão poderosa cada item específico deste povo que se vangloriava. E, de fato, eles tinham muita ciência e muito poder. Nós podemos imaginar também, meus irmãos, como é que o povo via Moisés. Um povo que vivia escravo,
um povo que estava completamente rendido. O povo de Israel não era escravo só fisicamente, ele era uma escravidão emocional. Esse povo era totalmente totalmente dependente do povo egípcio. Então eles eram dilacerados em todos os sentidos. Em seu físico, muitos morriam por trabalhos duros que lhes eram impostos, muitos morriam por doenças, por maus cuidados, má alimentação, e ainda havia o desgaste emocional dos seus filhos trabalharem como escravos também. Dos filhos, as mulheres ficavam observando a sua vida se esvaindo. Os esposos eram maltratados porque trabalhavam em grandes empreitados, os filhos. Havia um completo dilacerar das suas vidas, emocional, fisicamente. Então esse povo era escravo não somente de uma maneira física, mas de uma maneira emocional. Como é que este povo, que era completamente escravo, via Moisés, que Deus usou para trazer a libertação? Então eu gostaria de pensar com você a respeito disso também. Moisés era um líder. Ele foi, no princípio, ele foi desacreditado, mas à medida que Deus vai trazendo essas pragas para o Egito, o povo de Israel vai vendo a mão poderosa que Deus está atuando, até que no último momento, quando o faraó liberta o povo e diz: vão embora, a Bíblia diz que inclusive o coração dos egípcios estava favorável a esta condição, e eles dão presentes de ouro e prata para que esse povo vá embora logo mesmo, e que eles parem de sofrer a retaliação do Deus hebreu, ou do Deus do povo de Israel. Então, eu imagino que o povo tinha uma admiração aí por Moisés, porque tudo que Deus havia feito tinha sido pelas mãos de Moisés e Arão. Então, eu gostaria que você pensasse comigo como é que o povo via Moisés. Muito bem, Moisés nesse tempo estava afastado dos seus filhos, da sua esposa Zípora, e aí, depois de Deus ter libertado esse povo vai para o deserto. Deus faz grandes milagres, muitas coisas. Não foram só as pragas do Egito, a libertação do povo. Eles vêm para o Mar Vermelho, e Deus fecha o Mar Vermelho, e os soldados morrem. Existe uma mão poderosa acompanhando este povo, libertações e mais libertações acontecendo. E é neste cenário que o sogro de Moisés aparece, depois de muita coisa ter acontecido. Muita vida havia passado, muitos prêmios se haviam ganhado, a mão de Deus estava claramente com este povo. E então, eu imagino que com grande felicidade, Moisés vai ao encontro de Jetro e o recebe em sua casa, na sua tenda, com sua esposa, seus filhos, e Jetro se maravilha. Eu gosto muito de ver a sabedoria do sogro de Moisés. Jetro louva a Deus. Ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim: agora sei. É muito interessante isso. As pessoas veem os feitos de Deus e dizem: agora sei que Deus é poderoso. Deus é poderoso demais. E as pessoas veem as manifestações das mãos de Deus nas nossas vidas, inclusive. Tudo que Deus tem feito, Deus diz assim. Muitos dizem para você: agora sei que Deus é poderoso, porque fez isso para você. Me lembro de uma irmã querida da nossa comunidade local, e a libertação que Deus deu do câncer para ela, e como ela testemunha, irmã Nice, que Deus abençoe sua vida, como ela testemunha e testemunhou e testemunha deste amor, e as pessoas dizem: agora sei que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso. Quando vem em nós a manifestação. E Jetro diz para Moisés: agora sei que Deus é poderoso, o que ele tem feito. E então, na manhã seguinte, Moisés, como de costume, levanta para fazer aquilo que ele tem feito: julga as questões do povo. E é sobre exatamente tudo isto que nós conversamos aqui. Nós chegamos ao ponto que eu gostaria de pensar com você. Neste momento, Moisés vai julgar as questões do povo, e passa da manhã até a tarde julgando as questões do povo. Muitas questões, o povo tinha muitas questões, e Jetro diz assim:
olha, observei o que você fez e isto não é bom. Em outras palavras, disse para Moisés, olha, o que você está fazendo está errado. Eu queria que você pensasse na sua vida e nesse texto que nós estamos trazendo aqui, um homem que havia vivido e por meio de quem Deus havia realizado os seus milagres, recebe uma palavra, isso que você está fazendo não é bom. E como é que Moisés se portou com esta palavra? Porque ele podia ter dito, mas veja, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, eu sou líder aqui, as pessoas me respeitam. E de fato, as pessoas todas traziam as questões a Moisés, porque ele era reconhecidamente um homem de Deus. No entanto, quando há um confronto, qual foi a atitude de Moisés? Quando Jetro diz, o que você está fazendo não é bom. Vou te dar um conselho, que Deus esteja com você. Meus irmãos, na nossa vida, nós muitas vezes somos confrontados e recorremos à nossa história. Recorremos ao nosso eu, aquilo que acreditamos ser bom pelas nossas experiências, e nós talvez pudéssemos rechaçar. Não, você não sabe de nada, Deus está me usando. Jetro, quando vê o que Deus tinha feito, em nenhum momento ele diz assim, Moisés, você realmente, olha, você foi fantástico. Não, ele diz, agora vejo o que o Senhor tem feito. Jetro reconhece que tudo que havia sido realizado foi por intermédio das mãos e do poder de Deus. Que sim, Deus havia utilizado a vida de Moisés, e Moisés se dedicou como vaso na mão do oleiro para receber e para executar o que Deus desejava. Mas ele sabia também, como Jetro sabia, que a obra não era dele. Ele sabia que existe um dono, o seu nome é Deus dos Exércitos, Senhor de Israel, o Deus de Israel. Ele é o dono de todas as coisas. E Moisés, se curvando a este reconhecimento, ele ouve o conselho de Jetro. Ele se dispõe a entender um coração ensinável. Eu queria que você pensasse comigo também. O coração de Moisés está aberto para o novo de Deus. Será que o meu coração e o seu coração estão abertos para o novo de Deus? Moisés já havia vivido muitas coisas legais, muitas coisas maravilhosas, mas o seu coração ainda está disposto a receber o alívio de Deus para novas situações. Moisés reconhece que a libertação da escravidão vem de Deus, o fechamento do mar vem de Deus, que o maná vem de Deus. Ele reconhece, e agora no conselho ele abre o seu coração e reconhece que o alívio físico, porque o povo estava sofrendo e Moisés estava sofrendo. O povo passava muito tempo aguardando a solução que Moisés traria. Eles ficavam em pé aguardando a sua oportunidade de apresentar sua queixa diante de Moisés. Então, o coração de Moisés é um coração ensinável, é um coração disposto a ouvir e receber o novo de Deus. O coração de Moisés entende que o dono de todas as coisas é Deus e que a glória pertence a Ele. E quando ele faz isso, ele se coloca mais uma vez em posição de receber de Deus, que é o dono de todas as coisas, mais uma vitória. Moisés reconhece também que não sabe de tudo, mesmo tendo sido agraciado por Deus em tudo que havia feito. Ele reconhece que existe um conselho e ele abre o seu coração para receber o conselho de Deus. O que eu tenho pensado muito nesse tempo é que muitas vezes nós tomamos para nós, em nossa vida, as coisas como se elas fossem nossas, como se nós fôssemos dono das situações da nossa vida. Uma situação ruim que acontece e você se vê frustrado porque acredita que é fruto das suas mãos o erro, mas nós precisamos entender que em Deus há alívio para nós quando nós não tomamos para nós como se fôssemos dono da situação. Deus é o dono de todas as coisas.
E quando nós estamos e nos entregamos a Ele, Ele faz por nós aquilo que Ele deseja, porque Ele é o dono da obra, o dono da nossa vida, o dono da nossa família, o dono dos nossos filhos, o dono do nosso emprego, o dono da manutenção da nossa vida, o dono da igreja. Deus é o dono. Muitas vezes estamos angustiados, tristes e não recebemos ou não abrimos o nosso coração para receber o alívio do nosso Pai, porque achamos que sabemos de tudo e não entregamos todas as coisas. Se eu pudesse dar um título, e na verdade a gente sempre coloca um título da mensagem, seria: o que é 99,9%? Quando nós fazemos algum teste, um teste de gravidez, por exemplo, minha esposa já fez alguns, diz lá no resultado: esse teste tem uma probabilidade de 99,9% de acerto. E o que é 99,9%? É 100%? Na verdade, todas as vezes que nós colocamos 99%, nós queremos garantir que existe margem para erro. Ah, não, isso é quase certo, isso não tem erro. Na verdade, não há possibilidade de garantia. 100% nunca será 99,9%. E eu gostaria de contar uma história. Eu achei que tivesse ouvido de meu pai essa informação, mas eu conversando com ele essa semana, ele me disse que ele não contou essa história para mim não. E ficou surpreso com a história que eu vou contar também, então eu não sei de quem eu ouvi. Havia um homem que conheceu a Jesus e o convidou para morar na sua casa, literalmente. Ele conheceu Jesus e eles viraram muito amigos, e ele convidou para que Jesus fosse morar na sua casa. E então mostrou a casa para Jesus, subiu, a casa era um sobrado muito bonito, muito grande, havia muitos quartos, e ele leva Jesus, apresenta a casa inteira para Jesus, e aí mostra o quarto para Jesus. Jesus só vai ficar nesse quarto aqui. Era um quarto muito bonito, um quarto muito acabado, gostoso de estar. Ele preparou com muito amor para Jesus naquele quarto. Era um quarto muito lindo. Aliás, eu arrisco dizer que era o melhor quarto da casa. E então disse Jesus: fique à vontade, esse quarto é seu. E Jesus ficou no quarto, morou com ele. Certo dia, bateram na porta desse homem e ele foi atender. E chegando lá, era o diabo. O diabo, sem pedir licença, entrou e deu uma surra neste homem. Fechou a porta e foi embora. E então este homem corre para o quarto, estava machucado, e disse: Jesus, o senhor não viu o que aconteceu? E Jesus disse: não, o diabo veio, bateu aqui na porta e me deu uma surra. O senhor estava aqui, não fez nada. E Jesus disse: olha, eu estava no quarto que você me deu. Então o homem disse para Jesus: olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, o senhor não fica só com o quarto é seu, mas fica com a parte de cima da casa inteira. O senhor pode andar aqui, o senhor vai estar perto da escada, e aí assim, a hora que o senhor quiser, a parte de cima inteira do Senhor. Muito bem, Jesus ficou com a parte de cima da casa, e certo dia novamente bateram na porta. Este homem foi atender, e quando ele atendeu era o diabo, que abruptamente entrou dentro da casa novamente e deu uma surra, desceu a madeira nesse homem. E então ele, muito machucado, o diabo foi embora, ele muito machucado subiu as escadas com muita dificuldade e disse: Jesus, o senhor não viu o que aconteceu? E Jesus disse: não, o que aconteceu? Novamente o diabo veio aqui e me bateu, deu uma surra em mim, e eu apanhei, fiquei todo machucado. O senhor não fez nada. Ele disse: olha, amigo, eu estava aqui na parte de cima da casa e não vi. E então ele falou assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, sabe aquele quarto bonito que eu fiz para o senhor? Eu vou morar lá, eu vou ficar naquele lugar, e o senhor fica com o resto da casa. Assim, toda a parte de cima, toda a parte de baixo é sua, só me deixa com aquele quartinho lá, tá bom?
Jesus falou, tudo bem. E aí, de repente, bateram na casa e o homem ouviu, mas ninguém atendeu. Novamente, o homem falou, puxa vida, ninguém atendeu, deixa eu descer lá. E aí, então ele desce, não viu? Jesus desceu, abriu a porta, era o diabo. E novamente o diabo desceu a madeira no carro. Ele ficou muito machucado e dessa vez muito triste, seu coração muito amargurado. E então o diabo foi embora e ele achou Jesus dentro da casa e disse, Jesus, eu já te dei toda a parte de cima, toda a parte de baixo. E o diabo bateu aqui, o Senhor não atendeu. E Jesus disse para ele, sabe filho, eu não posso atender a casa porque a casa não é minha. Pode perceber que quando você ouviu que eu não atendi a porta, você desceu para atender porque a casa é sua. E o homem entendeu o recado e disse, então Jesus, a casa toda é sua. O Senhor me diz aonde eu devo dormir, o que eu devo fazer. E assim, quando acontecer qualquer coisa, o Senhor é dono, o Senhor toma conta. E Jesus falou, está combinado. E então, um certo dia, bateram na porta, mas aquele homem havia entregue a casa para Jesus. E então, prontamente, Jesus vai à porta e atende. E quando o diabo vê, fala, opa, casa errada. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos reter, por menor que sejam, algumas coisas em nossa vida. Porque temos uma história, porque vemos até as maravilhas de Deus que ocorreram em nossa vida e não nos abrimos para o novo de Jesus. Se há uma mensagem neste texto, é que nós devemos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor quer dizer. Deus é o dono de todas as coisas. Eu acredito que tenho ouvido essa história do meu sogro, Wilson, pastor Wilson. Meus amados, nós precisamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para o novo de Deus. Abrir o nosso coração para novas experiências, deixar que Jesus tome conta da nossa vida por inteiro. E assim, nós viveremos o melhor de Deus, sabendo que Ele é o dono de todas as coisas e que nós podemos ser participantes de sua glória. Não donos, mas participantes, recebendo dele tudo o que nós precisamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você entregue o seu coração ao Senhor e que você possa confiar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa
haverá aos problemas, mas até esse viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu gostaria de orar com você, pedindo ao Senhor que Ele abençoe a sua vida e faça com que você possa entregar os seus caminhos a Ele totalmente. Que você não retenha nada. Que você, neste momento, entregue toda a sua ansiedade ao Senhor. Quando você precisar julgar uma situação, que você possa fazer como o conselho de Jétro. Jétro diz assim até para Moisés: olha, ensina o povo sobre as leis de Deus. Que nós possamos colocar aquilo que Deus tem nos ensinado em prática e abrirmos o nosso coração para o novo. Amém? Senhor meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa trajetória. Senhor, nós precisamos da Tua intervenção, do Teu amor, do Teu cuidado, e precisamos confiar em Ti. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas, o dono do nosso coração, o dono da nossa vida. Pai, é em nome de Jesus que nós te pedimos. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e entregarmos todas as coisas a Ti. Que nós possamos ouvir os Teus conselhos, Senhor. Os conselhos que trazem a sabedoria da Tua palavra, e possamos colocar em prática em nome de Jesus. Que nós possamos nos abrir para o novo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração que teme ao Senhor e que deseja o Teu novo a cada dia. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo, e que o Senhor seja sempre exaltado em todas as coisas nas quais nós colocamos as nossas mãos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Como é bom saber que a palavra do Senhor ela se renova
todos os dias, todos os minutos das nossas vidas, o Senhor tem algo para nos ensinar e a nossa vida pode ser transformada se nós dermos ouvidos à voz de Deus. Eu queria convidar você que tem um pedido de oração. Você que está aí orando sozinho, chama um reforço para estar junto com você. Nós temos intercessores esperando o seu pedido de oração. Só você enviar um e-mail para oração@igrejafila.com.br. Agora você que tem um testemunho, eu quero falar uma coisa para você. Às vezes você tá aí tímido, com vergonha, achando, eu vou ter que fazer um vídeo. Não, você não precisa fazer um vídeo se você não quiser. É só você enviar um texto e contar aquilo que Deus já fez na sua vida. Vou te falar uma coisa, quando nós recebemos um testemunho, é uma vitória nossa também. Quando nós oramos junto e a resposta do Senhor vem, todos nós ficamos alegres. Eu quero convidar você a mandar este e-mail para testemunho@igrejafila.com.br para que todo mundo seja edificado e lembrar que Deus ainda faz milagres. Amém? Eu quero desejar para você uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de transformação, que você fique atento aos sinais, porque Deus ainda fala e é de forma prática no nosso dia a dia. Amém? Deus te abençoe e até semana que vem.